Segunda-feira de feriado nacional aqui nos Estados Unidos, não temos operações nas bolsas, mas isso não significa que o mercado financeiro está dormente. Muito pelo contrário, bancos, agências de análises de riscos e investidores de todo tipo de olho nos dados do consumo no varejo, principalmente depois de um feriadão prolongado e principalmente num começo de semana pós a abertura dos 50 estados americanos, uns em maior e outros em menor escala. E agora começam a sair os primeiros dados da mobilidade urbana e os impactos no consumo de toda a ordem. Particularmente aqui eu separei alguns números que podem nos servir de termômetro. Um deles vem do TSA, que é um departamento aqui nos Estados Unidos que cuida da segurança do transporte, a segurança nos aeroportos, nas rodoviárias, nos portos de embarques de passageiros. Quem já desembarcou aqui nos Estados Unidos por um porto ou por um aeroporto internacional se deparou por algum tipo de inspeção de carga, inspeção de bagagens e controle de passageiros. Isso é feito aqui nos Estados Unidos por esse órgão chamado TSA. Nesta segunda-feira de feriado, a organização liberou uns números em comparação com os dados pré-pandêmicos. No dia 14 de abril, por exemplo, em comparação com a mesma data do ano passado, houve uma queda de 96% do tráfego de passageiros, sejam os turistas que viajam a lazer ou os turistas que viajam a negócios. Agora, no dia 22 de maio, última sexta-feira, aliás, em comparação com a mesma data no ano passado, houve uma queda de 88%. 14 de abril, 96%. 22 de maio, 88%. Perceba que nós estamos falando de uma queda aí, em comparação com os dois dados, de 8 pontos percentuais de diferença. Ainda é uma retomada muito lenta, mas já é uma retomada. Isso é uma espécie de uma luz no final do túnel. Ainda não é um farol robusto, piscante, mas já é um fio de esperança mostrando que as pessoas voltaram a viajar, mesmo que em menor escala. Um outro dado importante, também divulgado nesta segunda-feira, mas agora feito por uma empresa que é especializada em monitoramento dos caminhões de carga aqui dos Estados Unidos, mostra um crescente no fluxo de caminhões nas últimas 4 semanas. Aliás, em questão de um mês, segundo a empresa, houve um aumento de 27% no volume de carga entregue aqui nos Estados Unidos. Reflexo direto de que mais produtos têm sido entregues para o consumidor final. Agora, o balde de água fria mesmo foi dado pela administração do presidente Donald Trump no domingo, quando a Casa Branca anunciou a suspensão da entrada de brasileiros ou passageiros estrangeiros que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias. Isso vai de impacto com a esperança do turismo aí no Brasil, por exemplo, de vender pacotes para famílias brasileiras que sonhavam em passar o verão aqui nos Estados Unidos, que começa entre junho e se estende até o final de agosto. Com a reabertura dos parques de diversão na Flórida, por exemplo, uma parcela aí dos operadores de turismo no Brasil sonhavam em vender nem que fosse um número mínimo de passagens e pacotes para famílias brasileiras que estavam juntando dinheiro e sonhavam passar aí parte das férias de verão aqui nos Estados Unidos, se divertindo nas atrações da Disney, por exemplo. Lembrando que o verão americano, que atrai tantos turistas estrangeiros, começa agora, no comecinho de junho e se estende até o final de agosto. Pode até ser que o sul dos Estados Unidos receba mais turistas estrangeiros, mas eles não virão em grande fluxo do Brasil. Lembrando a todo mundo que em 2019, por exemplo, 2.200.000 passageiros embarcados no Brasil desembarcaram aqui nos Estados Unidos no ano passado, tendo o maior fluxo de entrada de turistas brasileiros nos Estados Unidos em um único ano. Havia projeções do mercado de um crescimento absoluto em 2020 e tudo foi paralisado por causa da Covid-19. Eu sou Marcelo Favalli, esse aqui é o Direto de Wall Street e você está no CNN Business.